Olá, boa tarde para todos, bem-vindos. Vou chamar aqui professor Renato Figueiredo. Boa tarde. E professora Carmen, eu vou deixar todo mundo aqui e vou apresentar o nosso evento. Boa tarde, nosso evento de hoje. Então, sejam todos bem-vindos à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogos. Eu sou Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras, junto aqui com o professor Renato. Nós somos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. No grupo, e esse evento é um evento proporcionado, né, pelo grupo de pesquisa, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, essa série de encontros, Complexidade e Saberes de Diálogo, tem como foco dialogar com pesquisadores, conhecer suas experiências de pesquisa e explorar a relação de seus trabalhos com as possibilidades de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando nesse processo as contribuições da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin e de correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes. Esse projeto é voltado para professores e professoras da educação básica, bem como estudantes, docentes e demais profissionais do ensino superior. Busca-se contemplar sujeitos envolvidos diretamente com práticas pedagógicas, formação docente e processos educativos em diferentes níveis de ensino. No encontro de hoje, nós recebemos a professora doutora Carmen Lúcia Guimarães de Matos. Ela é professora adjunta aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, também é aposentada da Universidade, a UERJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje ela é professora visitante na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A professora Carmen, ela trabalhou longos anos com pesquisas de abordagem etnográfica sobre temas como fracasso escolar, ensino remoto, tecnologias em educação, dentre outros. Ela estudou com Paulo Freire. Eu conheço a professora Carmen há décadas, eu posso dizer, né? Desde os anos 90, quando eu era simplesmente uma menina que foi fazer transcrição das fitas de quando ela estava terminando o doutorado. Eu fui fazer as transcrições das entrevistas dela. E assim foi. Nós nunca fomos alunas, eu nunca fui aluna da professora Carmen, mas eu trabalhei muitos anos com ela e até hoje a gente faz algumas coisas juntas. Então, é um prazer, professora Carmen. Professor Renato, com a palavra. Então, Alessandra, eu queria inicialmente, como né, o coordenador do nosso grupo de pesquisa e aqui junto com você nesse projeto de extensão, queria saudar a professora Carmen, a professora doutora Carmen Lúcia, dizer que é uma honra e uma felicidade muito grande de poder estar aqui com a senhora nesse nosso projeto de extensão. Eu queria dizer também, acho que é legal eu fazer aqui um meia-culpa, que eu sempre falei com a Alessandra assim, Alessandra, eu não gosto muito desse negócio à distância, eu gosto muito de sala de aula, eu não gosto muito à distância, eu acho que sempre falei para os alunos daqui do nosso grupo de pesquisa e tudo, mas tem coisas, né, nem tudo são espinhos, como diria a professora Maria da Conceição Almeida, Ceissa Almeida. Então, a gente tem também, as rosas não têm só espinhos, elas têm também o perfume. Assim como essa coisa do à distância, né, que já não é mais tão nova, mas para a gente aqui ainda é relativamente nova, ela nos dá essa possibilidade de ter aqui agora, neste momento, uma professora com um currículo tão vasto, né, um currículo, uma experiência de fazer inveja e assim uma dedicação, né, ao ensino, à pesquisa e às questões prementes do ensino. Uma pessoa assim né, só olhando o currículo. Mas, para além disso, eu falei também no início, quando nós estávamos aqui em off ainda, eu falei como fiquei impactado pela figura da professora Carmen Lúcia, né? por vê-la, a professora Carmen Lúcia,
como isso me impactou, e depois eu posso comentar, se for o caso, eu posso comentar mais um pouco sobre isso. Então, eu queria dizer, professora, que eu fiquei muito feliz. A Alessandra, mais uma vez, está trazendo aqui para a gente, aqui no sudoeste da Bahia, especialmente para o nosso grupo de pesquisa, para o nosso pequeno grupo de pesquisa, uma contribuição enorme, né? Então, eu fico muito feliz de poder contar com esse momento, certo? Podemos ter esse momento com a senhora. Professora Carmen, eu não fiz uma introdução grande do seu currículo, mas você pode se apresentar um pouco antes da gente começar a falar do nosso tema. Olha só, boa tarde a todos, a todas. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, se não, sinalizem. Eu queria, primeiramente, agradecer ao grupo de vocês, né, a professora Alessandra Santos, que é minha querida colega, amiga de muitos anos, né, a Universidade do Sudoeste da Bahia, que está me recebendo, mesmo que online, eu espero ir aí em breve. Nossa. Em educação, né, ao grupo de estudos e pesquisa em educação, currículo e complexidade, né, a esse evento de extensão que trabalha com complexidade e saberes em diálogo, coordenado pela professora Alessandra e pelo professor Renato Figueiredo, e dizer que eu estou no momento no programa de pós-graduação de Educação Científica e Diversidade, Inclusão e Diversidade, BPGCID, do Centro de Ciência, Tecnologia, Energia e Sustentabilidade da Universidade do Recôncavo da Bahia, o FRB. Curto, eu vou ficar aqui, eu estou com a professora visitante, vai fazer um ano no mês de novembro, e é uma grande satisfação ter vindo para cá com o espírito de liderança numa área que eu atuo há mais de 22 anos, que é de tecnologia e educação, né? É dentro dessa perspectiva que eu estou aqui, e a Alessandra me pediu para eu falar um pouquinho também. Eu queria agradecer muito a vocês. Falar um pouquinho também do meu currículo. É claro que o meu nome é bastante extenso, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão ver a minha trajetória. Eu espero que tá cortando, Alessandra, você falou? Está um pouco falhando, eu acho. Eu vou aumentar o volume, tá? Bem, okay. Eu sou formada em pedagogia, né? Diferente da maioria das pessoas que atuam em educação, eu sou formada em pedagogia, em educação, né? E tenho muito orgulho disso. E, obviamente, naquela época, o meu pai não deixou eu fazer faculdade ou universidade num lugar grande, né? Eu sou de Cachoeira de Macapu, uma cidade que, embora exista no mapa e seja um território bastante grande, é bastante pouco conhecido, né? Então, é de lá que eu sou, e lá eu me formei como professora no curso normal e trabalhei desde 17 anos na escola básica, desde a pré-escola até o ensino médio, né? E fiz 17 anos trabalhando na escola básica. E isso me deu uma experiência de sala de aula que difícil negar, né? Como que isso foi importante para as minhas pesquisas atuais, as pesquisas que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos. Foi a base, foi o cimento onde eu pisei, né? Saber como funciona uma escola. Nunca tive cargo de poder, eu sempre fui de sala de aula mesmo. Aqui a gente chama de professora de CUSP-GIS. Quando existia GIS, agora não tem mais. Então, eu trabalhei depois na Universidade Mackenzie, em São Paulo, por 10 anos, e fui fazer um doutorado fora do Brasil. Né? Primeiro eu fiz vários mestrados. Naquela época, os mestrados acadêmicos não eram tão fáceis, assim, tinham muito poucos. Eu fui fazer psicologia social
PUC de São Paulo, onde eu encontrei Paulo Freire, tive o prazer de me tornar amiga dele. Isso é um orgulho muito grande, né? E marcou muito a minha trajetória acadêmica em todo sentido e ainda marca, né? É nele que eu me espelho para fazer uma educação humanística, como eu estou pretendendo desenvolver aqui. Depois, eu trabalhei na Universidade Federal Fluminense, na UF, por pouco tempo, fiquei lá só 9 anos, na Faculdade de Educação, onde eu comecei a desenvolver pesquisa. Foi nessa época que eu conheci a Alessandra, né? Que eu terminei meu doutorado também, que foi terminado na Universidade da Pensilvânia. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E lá eu trabalhei no departamento, primeiro no departamento de desenvolvimento humano, psicologia e desenvolvimento humano, e depois no departamento basicamente de antropologia educacional. Não tinha esse nome na época, mas o que a gente fazia era em sociologia e antropologia educacional, né? Eu estudei com a Michelle Fine, que é uma excelente psicóloga, no mestrado, e com o professor Erickson, Frederick Erickson, um dos maiores nomes na área de sociologia e tudo que eu aprendi sobre meninos que fracassam na escola foi com a Michelle Fine. É óbvio que depois eu voltei para o Brasil e isso tudo ficou muito confuso, porque o Brasil estava passando por uma mudança, né, da redemocratização, recém-criada a Constituição, e nós estávamos vivendo um momento muito importante, né, na época acadêmica também, porque foi quando começamos a trabalhar com a internet. Já tínhamos o computador. Eu cheguei nos Estados Unidos com a máquina de escrever elétrica e saí de lá com o Macintosh na mão. E nunca mais larguei o Macintosh. Então, lá eu descobri o computador, eu descobri a internet. E quando eu cheguei no Brasil, não havia internet, era bitnet ainda. Então, vocês veem que a minha trajetória em tecnologia é muito recente. Eu tenho 40 anos, é muito pouco. Então, eu, na Universidade da Pensilvânia, que foi uma das pioneiras na criação do computador, né? Eu descobri a tecnologia como uma ferramenta poderosa. E, obviamente, no Brasil existia um descaso um pouco, tecnologia ligada ao tecnicismo, mas eu sempre trabalhei em pesquisa e também com a turma de tecnologia, desde o primeiro dia na minha universidade, na UERJ, para onde eu fui depois que me aposentei na UF. Aposentei com o tempo de serviço. Naquela época, se aposentava com 25 anos e eu fiquei um pouco perdida. 42 anos aposentado, o que eu ia fazer, né? Entrei para a UERJ e na UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu fiquei durante 22 anos. E, obviamente, agora estou, depois de passar 1 ano, 2 anos trabalhando na Universidade Católica de Munique, na Alemanha, eu vim para cá como professora visitante e acadêmica. É claro que nesse caminho, depois que você faz o doutorado, Alessandra, você descobre, como está descobrindo agora, que tem que ter os pós-doc, né? Pós-doc, pós-doc, pós-doc. Aí eu vi quantos pós-doc você tem. Aí eu comecei a minha trajetória, mas eu escolhi alguns lugares bem interessantes. O primeiro lugar foi na Universidade de Paris, Paris 5, a Sorbonne, e lá comparar a etnografia do Brasil e dos Estados Unidos com a etnografia lá na França, né? Basicamente, na Escola de Altos Estudos, onde eu fui aluna do Bourdieu, não aluna mais, porque eu já era pós-doutora, né? Eu sentei na mesa com grandes nomes, como o Bourdieu, o Roberto Castel, Dominique de Saint-Martin, Encannou, e eu tive muita sorte de ficar junto com essas pessoas que são importantes na história da educação brasileira.
né? Depois eu descobri, ainda na Filadélfia, uma autora que hoje é muito conhecida, chamada, na época, Bob Conner. E eu fui atrás dele, e era complicado, porque estava na Universidade de Sydney, que é muito longe. Então, eu fui fazer pós-doc com ele. Mas, nessa época, ele já não era ele era ela. Além de estudar as questões de gênero, o Bob Conner se tornou transgênero, já era transgênero, obviamente, né? E mudou o seu nome social para Rand Conner, e se tornou uma grande amiga, uma grande colaboradora nos meus projetos até hoje. Então, eu fiz um ano em Sydney, outro segundo pós-doc, e depois, como eu tinha uma aluna em Cambridge, eu fui a Cambridge e fiquei algum tempo lá, estudando tecnologia digital. Não descobri muita coisa, né? E fiquei mais um ano em Vancouver, no Canadá. Nessa trajetória, eu ainda passei por vários lugares, como a Suíça, a Inglaterra, a Alemanha, a África, a Índia, alguns países que me deram, vamos dizer assim, uma vantagem sobre os outros acadêmicos, de saber que eu não estou sozinha no mundo e que o mundo não é tão grande quanto a gente imagina, né? E que a gente não sabe nada, tudo está aí para ser aprendido. Então, essa é a minha história, um pouco da minha história. Eu sou uma pessoa viúva, não tenho filhos, adoro viver, adoro trabalhar, minha vida é trabalhar. E aqui eu estou para falar sobre a questão da inteligência artificial, que é a minha paixão há algum tempo, né? Então, a minha fala será em cima da inteligência artificial humanística na perspectiva da educação, porque eu não tenho outra experiência que não seja na área da educação. Eu já trabalhei com cursos de... Você está me vendo? Trabalhei em cursos de medicina, trabalhei em cursos de letras, sociologia, mas a minha base é mesmo a educação, né? E eu acho que está com um efeito esquisito aqui, eu não estou gostando disso, não. Bem, deixa eu tirar esse efeito. Agora ficou melhor. Está melhor assim, Alessandra? Tá, agora está aparecendo um pouco mais. Alessandra, você tem alguma pergunta que você queira que eu responda, ou eu posso começar a minha palestra? Desculpe, eu retirei a gente porque eu pensei que você fosse começar a falar do tema, então pode começar a falar do tema, professora. Eu vou falar um pouco, não vou falar muito, eu vou esperar as perguntas de vocês, que eu estou doida para conversar. E vocês me chamaram para uma conversa, não para uma Isso, é uma conversa, uma conversa. Bem, a nossa fala, ela se pauta na ideia de que estamos diante de uma das maiores transições da história humana. Vamos dizer que depois da luz elétrica, depois do computador, nós estamos numa transição das mais relevantes, das mais poderosas da nossa era, né? E para mim é muito interessante ter vivido, né, o início da televisão, depois do computador, e agora da internet, e agora a inteligência artificial. A era da inteligência artificial, então. Mas qual inteligência artificial que queremos, né? É para quem? Inteligência artificial para quem? Nós temos que nos perguntar. E com que valores? E é aí que eu começo a minha fala, né? Nós temos que pensar que a inteligência humana, ela está sendo, parece que, competindo com a inteligência artificial. Imagina milhares e milhões de pessoas juntas discutindo um tema, né? Sem brigar, sem nada. Simplesmente você coloca um tema e milhões de pessoas falam ao mesmo tempo. Isso é a inteligência artificial.
Mas a inteligência artificial, dentro dessa perspectiva, né, ela coloca muita gente boa, mas muita gente má, assim como é a humanidade, né? E aí nós estamos vendo uma série de contratempos com relação aos valores. Então, a questão ética, né? O que é ético na rede, né? É ético você colocar a minha palavra na boca de uma outra pessoa, como a gente está vendo? É ético você criar fake news para ganhar uma eleição, para ganhar um grupo? É ético as formas de cancelamento que nós estamos vendo dentro dos grupos, principalmente dos adolescentes, né? O que é a ética do chat GPT? O chat GPT, por exemplo, é uma das ferramentas mais utilizadas, talvez a mais utilizadas no mundo. Né? O que o chat GPT tem de valorização dos direitos humanos? O que o chat GPT contribui para a democratização digital? O que nós estamos ganhando em termos de dignidade, de autonomia, né? Aqui, principalmente nós do sul global, né? Nós que somos sempre tidos como a ponta do iceberg, né? Nós não somos muito reconhecidos como a base, e sim como a periferia. E as periferias são sempre muito difíceis de serem trabalhadas, porque elas simplesmente não são respeitadas na sua dignidade, né? O que nós podemos fazer no sentido de ganhar uma certa de preservar a humanização diante, vamos dizer, do mecanismo avassalador, né, que está tomando, o rumo que está tomando as discussões em cima da inteligência artificial. Nós estamos vendo no Brasil um movimento, né, com a lei 2.338 de 2020, que regula a internet, o marco legal da internet, uma discussão que está judicializando praticamente tudo. Nós vemos um debate bastante forte em torno da condenação ou não, né, de um ex-presidente, né? E nós vimos que é um debate muito feio, né, muito amargo. E nessa mesma linha, nós estamos também judicializando a internet, judicializando a inteligência artificial. Então, se por um lado a forma de teatralização, né, da desgraça, do horror está acontecendo na internet, por outro, nós vemos que as pessoas que agem de forma sutil, que estão conseguindo vencer, né? Conseguindo se sobrepor às pessoas mais verdadeiras. Eu concordo com o professor Renato que é difícil a gente estar sempre online, né? Depois da pandemia, parece que as pessoas não querem mais se encontrar pessoalmente. Mas, por outro lado, não seria possível o deslocamento das pessoas que a gente gosta, a gente conversar como eu estou conversando aqui, se não fosse a internet. Então, nós temos que pensar nos desafios, vamos dizer assim, da presença e da ausência e da digitalização, né? E o desafio primeiro é o desafio ético, né? Como que nós vamos incluir os vieses algorítmicos na responsabilidade, né? Como que nós vamos responsabilizar as pessoas que falam e que manipulam os desafios, manipulam as informações de forma irresponsável, né? Qual é o limite entre a fantasia e a realidade? Onde as redes neurais humanas vão competir com as redes neurais
artificiais, né? Nós vimos no início da inteligência artificial a competição do homem com a máquina, né? O homem querendo entender e regular a máquina e usar a máquina. Hoje em dia, depois nós vemos em sequência a máquina querendo modificar a própria máquina, né? E agora nós vemos a máquina querendo modificar o homem, né? Então, nós estamos vendo uma sequência que muitas pessoas falam que daqui a pouco o homem não vai ter controle sobre as suas próprias decisões, porque as máquinas vão decidir por ele. Assim, de uma forma autônoma. A máquina decide o que a máquina vai fazer. E aí nós estamos perdendo, né, a capacidade de interferir nesse processo. É aí que entra uma perspectiva humana no sentido da revisão, das análises, dos materiais que chegam na mão das crianças, da crítica à ética do uso de IA, né? Eu vou falar IA, né? Então, nesse sentido, eu vim para o UFRB, inicialmente, com a proposta de criar um centro de inteligência artificial humanística. Mas depois de eu ter estudado isso esses anos todos, e esse ano eu me dediquei muito, eu descobri que nós só temos 2 centros de inteligência artificial humanística no mundo. O primeiro fica em Stanford, e eles se dedicam bastante à aplicação da rede de inteligência artificial para a criação de máquinas e processos e produtos e aplicativos com IA, né? E nós temos um outro grupo bastante forte, por acaso liderado por um ex-aluno meu e colega orientando meu, como a Alessandra foi, que é o professor Gustavo Moreno, na Universidade de Oslo, na Universidade do Museu de Oslo, em Oslo, na Noruega. Esses são os 2 centros de inteligência artificial que eu conheço até agora, que lida com educação humanística, bem entendido. A inteligência artificial tem milhares no mundo já. Cada dia pipoca um. Mas em humanística só tem esses 2. E então a minha ideia inicial foi criar essa referência no Brasil, mas no sentido de trazer as ideias freirianas mesmo para essa, porque eu senti quando eu vim para cá que o PPG-CID tinha essa vocação, que a UFRB tinha essa vocação para tratar da desigualdade, da diversidade, da inclusão e da humanização. E eu fiquei muito empolgada quando eu vim para cá para criar esse centro. Mas eu evoluí e criei, pelo menos estou tentando criar, um instituto de inteligência artificial humanística que extrapola a universidade, que seja uma coisa do Brasil, de um modo geral. Estou tentando captar recursos para esse instituto. É claro que eu estou ainda no início, né, no planejamento, e essa fala minha faz parte desse processo, né, de descobrir como nós vamos fazer esse instituto. E esse instituto ele tem uma vocação, vamos dizer, para promoção de pesquisas interdisciplinares, transdisciplinares, dentro da perspectiva da Alessandra, do grupo dela, o desenvolvimento de inteligência artificial que estejam alinhadas com os valores humanos, sociais e ambientais. Nós sabemos que aqui na UFRB, como aí na Universidade da UESP, também nós lidamos com vários grupos de comunidades muito pouco olhadas, né? Os indígenas, os quilombolas. Nós vimos aqui uma série de alunos. A UFRB está lotada de alunos que vêm dos quilombos. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte
de uma universidade que acolhe, que trabalha com esse grupo. Eu tenho um aluno indígena, o Juriti, né, que vem de uma comunidade indígena. Já trabalhei com comunidades indígenas do Amazonas. E eu acho que é aí que a inteligência artificial tem o seu potencial maior, porque ela pode ajudar essas comunidades a se manterem dentro dos seus valores, das suas ideias, das suas contribuições para a natureza, para o meio ambiente, para o ser humano se tornar mais humano. É aí que nós temos que inverter essa história, do lugar dos periféricos virarem o centro. E aí está, vamos dizer assim, a visão maior de internacionalização que eu busco na UFRB e no NOUS, que é o nome do centro do instituto que eu estou criando, que é o NOUS. O NOUS, só para vocês terem uma ideia, é uma palavra grega que significa mente consciente racional, ética, né? Dentro do NOUS, nós temos uma ideia de que a tecnologia tem alma e que a ciência com consciência é muito mais ciência e que nós colocamos o humano no centro da revolução digital. Né? À medida que nós promovemos isso, criamos um diálogo, criamos uma vamos dizer assim, uma narrativa pró-humanista, né? Uma narrativa que contribua para a libertação, vamos dizer assim, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, presa a uma situação muito difícil de sair, né? Nós sabemos disso, que as pessoas ficam engrenadas nas suas dificuldades e não conseguem se libertar. Tem muita gente no Brasil libertar até, vamos dizer assim, materialmente, né? Tem pessoas que estão vivendo em sistema escravo aqui no Brasil ainda, né? Quer dizer, se a inteligência artificial não servir para isso, gente, ela não serve para mais nada. E a escola está no centro disso. A escola, os professores, os estudantes, os diretores, os gestores, os administradores dos grandes centros, os centros de tecnologia de ponta nas empresas, são os espaços onde a inteligência artificial pode beneficiar comunidades diversas, comunidades diferentes, comunidades em expansão, né? Comunidades que estão se fazendo conhecer agora, porque estavam assim limitadas ao seu espaço físico, né? Hoje em dia, com o drone, você consegue mapear qualquer lugar, você consegue transformar aquele lugar pertinho de você, né? Você consegue levar medicamentos, trazer pessoas, né? Então, os mecanismos de IA, ele pode servir humanamente, né? No lugar, vamos dizer assim, desses médicos sem fronteira, no lugar das pessoas que têm que viajar, às vezes em temporais, em lugares insalubres. Agora, nós temos as máquinas que podem fazer isso. Então, é nesse sentido que a inteligência artificial pode se humanizar, pode humanizar a humanidade, né? E a educação está no centro, a pesquisa está no centro, o processo extensionista da universidade que sai para fora, né? Sai além dos seus muros para atender as comunidades em lugares longínquos, as comunidades que passam por necessidades e precisam de orientação, não só de conhecimento, mas de ajuda material mesmo, né? E nós estamos criando lá na UFRB, vamos dizer, fábricas, que são os laboratórios de educação assistiva, né? Eu vejo lá muita coisa, muitos mecanismos, muitos materiais novos. E no mundo inteiro está se criando esses materiais para ajudar as pessoas com deficiência, para ajudar as pessoas em situação vulnerável, para fabricar novos produtos. Então, é nesse sentido que os valores humanos e a ética educacional vai se materializar em assistir o ser humano. E a legislação, gente, é necessária, mas ela não é
nós sabemos que no Brasil tem muita lei, né? Nós temos uma Constituição remendada de não sei quantas páginas, né? E mesmo assim é ela que vale. Então, nós temos que regular, sim, nós temos que regular, nós temos que trazer essa discussão para o meio jurídico. Mas, vamos dizer, eu estava conversando com um colega meu da área de medicina, né? Quando você judicializa o tratamento, você inviabiliza o diagnóstico, né? Quando você judicializa o uso de determinado medicamento, porque foi fabricado, mediado por inteligência artificial, você inviabiliza uma série de processos, né? Assim acontece na educação também. Na medida que o professor proíbe o aluno de usar o chat GPT, primeiro ele está perdendo tempo, né? Porque o aluno vai usar e o professor que proíbe também está usando, né? Então, nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que limitar a proibição, né? Parar de proibir e começar a conversar, a dialogar, a parar de cancelar e incluir, né? Parar de olhar com os olhos de neutralidade e se importar e conquistar os espaços, né? Eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre o NOS, né? O NOS é uma ideia, e eu estou buscando, com essas conversas que eu falo por aí, já apresentei em vários espaços nacionais e internacionais a ideia do NOS, que é o Instituto de Inteligência Humanística, para eu colher sentido, para eu formar uma massa crítica no sentido de o que essa ideia pode inspirar as pesquisas no ensino e na extensão. Eu escrevi algumas coisas aqui, né? A ideia de criar núcleos de inteligência artificial que lidem com as desigualdades sociais, né? A inteligência artificial para a justiça algorítmica. Veja bem, não é judicializar o algoritmo, é você promover justiça algorítmica e justiça na inovação social. Que a inovação social não seja só inovação social, mas que ela seja um processo ético e justo, né? Núcleo com vieses de ética e inovação social, parcerias científicas internacionais com pessoas que já estão mais avançadas do que nós, mas que nós precisamos aprender com eles, né? Temos que ser humildes e ir lá e aprender e trazer para cá. E também levar daqui para lá, que nós temos muita coisa boa aqui entre nós. O Brasil tem uma vocação humanística, senão o Paulo Freire não seria conhecido no mundo inteiro, né, como o maior humanista na área de educação, né? Na área de ensino, a formação crítica, né? Permitir que as crianças fiquem na frente da tela, sim, mas de forma sensível, com coisas úteis para a cabecinha deles, e não para ficar jogando videogame o tempo todo, né? A base ética e criativa é vamos dizer assim, a base para o ensino colaborativo dentro da inteligência artificial humanística. A formação de formadores com metodologias ativas, né? Metodologias que não fiquem só no método, e sim na prática, no exercício da cidadania, na promoção da cidadania, da promoção da igualdade, na promoção da justiça social, a sensibilidade ao ensinar, no ouvir, na escuta crítica, e não na escuta que julga, não na escuta que julga antecipadamente, mas aquela escuta que humaniza, que escuta mesmo, mas o que mesmo você quer dizer. Perguntar sempre se aquele que está falando aquilo que você ouviu,
porque geralmente na inteligência artificial você dá um comando e ela manda o que ela quer. E você fala, mas de onde que ela tirou isso? Ela tirou de você, porque ela só responde aquilo que você coloca lá dentro. E você coloca coisas que não são lá muito éticas, ela vai devolver também as coisas não muito éticas, né? Então, se você coloca lá dentro coisas não muito amorosas, coisas rancorosas, de julgamento pessoal, você vai receber de volta, porque a inteligência artificial ela é você refletida em múltiplos aspectos, né? E a extensão, que é isso que a Alessandra está fazendo aqui, né? A divulgação, a governança algorítmica, né? A tecnologia social, a incidência pública de inteligência artificial, não para responder e ficar tomando conta da gente quando a gente liga para um departamento e tem aquelas perguntas automáticas e resposta automática que você nunca chega no sujeito que você quer falar, né? Mas para humanizar esse processo, cortar um pouco o blá 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 inicial, mas ao mesmo tempo atender as pessoas de forma consequente, né? O jeito que está sendo usado é muito, muito horrível. Pelo menos comigo tem acontecido horrível quando você liga para um lugar e você fica naquele ciclo vicioso de ser atendido por uma IA, né? Os laboratórios de extensão, nós vamos criar laboratórios vivos, né? Ractólogos éticos, quer dizer, você hackear aquelas coisas éticas que tem no mundo todo para você colocar na sua máquina, e não o contrário, você hackear só coisas que são úteis financeiramente para você, né? Já que nós estamos nesse ímpeto de hackear, né? Eu nem sei como é que hackeiam as coisas, mas eu tento, na medida que eu uso, às vezes você não sabe, eticamente você não sabe o que mais, né? Estava até discutindo com a Alessandra isso. Você jogou na internet, às vezes, uma coisa que é sua, até usando o Word, a IA se apropria daquele documento e torna o documento mecânico, só que o documento é seu, mas a partir do momento que você joga na máquina, a máquina toma conta da autoria das suas ideias. E isso é muito complicado, porque a outra pessoa que vai pegar o seu paper, o seu trabalho, vai jogar na máquina também, e a própria máquina vai dizer que é dela, e não é da pessoa que criou. Então, nós temos esse dilema na educação, principalmente na universidade, né? A participação política, né, em fóruns, a gente não pode se limitar, a gente tem que ir lá e debater, a gente tem que colocar a nossa voz exigindo a humanização dessa máquina, dessa nossa nova experiência, né? A interdisciplinaridade ativa, a educação se cruzar com a filosofia, com a antropologia, com as diferentes áreas do conhecimento, com os saberes tradicionais, com os saberes locais, com os saberes aqui do nosso mundo nordestino, né, do norte do Brasil, que é sempre tão esquecido, né, e que está se tornando tão importante, e sempre foi importante nas lutas e conquistas de cidadania. Então, o NOUS, ele tem esse toque, né? Tecnologia com consciência, inteligência com humanidade. E a escola servindo como um espaço onde isso acontece, tá? Eu vou deixar, já falei bastante, vou deixar para vocês perguntarem, porque eu acho que tem gente também de fora que talvez queira perguntar. Eu estou vendo que tem alguns alunos meus assistindo. Não sei se você vai dar esse espaço para pergunta, Alessandra. Claro, deixa eu chamar o professor aqui também. Então. Obrigada, professora Carmen, pela discussão do tema maravilhoso. Esse tema eu já conhecia um pouco, né, antes, e eu vejo que ele está tomando uma dimensão maior, né, está se apropriando mais de outros elementos. Eu fico muito feliz. Parabéns. E eu estava pensando sobre o termo NOUS. Como é que se escreve? N-O-U-S? N-O-U-S.
N-O-U-S. É um termo grego, né? Vou botar aqui no chat, só para todo mundo ver. Ok, então é um termo grego que significa mente, inteligência, razão ou espírito, não é isso? Exatamente. É um nome que não tem, vamos dizer assim, não tem uma pegada brasileira, né, só. É mundial. Então, é uma palavra que tem um som que ecoa, né? E que tem muito mais do que o centro. O centro parece que a gente está querendo colocar lá dentro, naquele espaço, né? O nose é um espaço aberto, né? É uma ideia, muito mais do que um instituto. Eu pretendo divulgar isso e tentar firmar uma posição aqui na universidade e em outros espaços para que isso possa evoluir em laboratórios, em centros, em uso por pessoas, né? Que a gente se torne uma referência no mundo, já que tem tão pouco. Né? Uhum. Bom, eu abro aqui as perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode colocar aqui no chat do YouTube, que eu posso ler aqui para a professora Carmen. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta que eu já, né, quando a gente fala de autoria, né, você falou do fato, né, eu sou professor, eu como já falei para o professor Renato, muitas coisas eu coloco na inteligência artificial, no chat GPT, eu uso do Windows, né, que é o Copilot. Então, eu coloco lá perguntas minhas que eu faço sobre determinado estudo, determinado autor. Por eu já conhecer muitos autores e tal, eu tenho uma capacidade crítica de ler e entender que alguma coisa ele está dando um deslize, como antes se falava, ele está delirando, né? Não está dando resposta clara. Mas para pessoas, né, como tem muitos estudantes ainda preguiçosos, que preferem deixar a tarefa para a máquina, como é que eles vão conseguir diferenciar isso? Né? Ter esse discernimento de que aquilo que está escrito está dando resposta realmente, de alguma forma, cabe, ou aquele autor escreveu de fato aquele título, ou como é que ele vai fazer isso se ele não tem um conhecimento prévio? Não sei, eu fiquei me perguntando isso. Professor Renata, quer que eu responda ou você quer falar alguma coisa? Não, eu gostaria de complementar nessa mesma, pegar carona aí com a Alessandra e falar assim, tem um menino nosso que fez o mestrado e agora está candidato ao doutorado, ele fez é o Danilo Rafael, que a Alessandra conhece muito bem. Ele tem um texto publicado ele tem um texto publicado, deixa eu ver aqui para não falar errado. Ele tem um texto publicado no CIPEM, que é o Simpósio Internacional de Pesquisa e Ensino, onde ele discute justamente essa questão do chat GPT na pesquisa, em pós-graduação, etc. E a conclusão que ele chegou nesse estudo, nesse breve estudo, foi mais ou menos como a Alessandra está colocando. Quer dizer, é o momento em que os alunos do ensino básico, por exemplo, que o nosso mestrado é voltado para isso, né? Para o ensino, alunos do ensino básico, que eles substituem, né? Então, a inteligência artificial e o chat GPT por outras informações, ele corre o risco, ou a conclusão foi essa, ele corre o risco de errar, né? Quando ele faz essa substituição. Então, no nosso caso, por exemplo, quando você pesquisa sobre Edgar Morin e a complexidade, então o chat GPT vai dar informações que muitas vezes não correspondem à realidade. Então, me parece que nesse sentido, e a senhora pode ajudar a comentar sobre isso. Nesse sentido, parece que corre-se um risco muito grande de se tomar o chat GPT ou essa inteligência artificial como alguma coisa absoluta. Não é? E aí, então, o risco, me parece, essa substituição. Então, eu não sei como se fazer para evitar essa substituição, porque a gente sabe hoje os alunos como são, eles muitas vezes não querem mais nem saber o que o professor está falando. Eles vão lá no chat, vão lá na coisa e pega e vai. Então, assim, essa para mim me parece uma questão muito importante, né? Assim,
evitar essa substituição. Como fazer para evitar essa substituição, que me parece que, do jeito que a gente está, das coisas serem tão velozes, dessa necessidade de respostas tão rápidas, a gente pode correr esse risco da substituição. E isso me parece um risco muito grande quando se quer discutir o ensino, né? Eu vou aproveitar, então vou falar tudo logo que eu tenho que falar. Eu gosto muito, a senhora deve conhecer certamente um autor chamado Boris Cyrulnik, onde ele tem uns livros que eu conheço mais dele, que fala dos patinhos feios, como falar de amor à beira do abismo, e outro livro, por exemplo, que se eu não me engano, chama Murmúrios dos Fantasmas, eu acho que é isso, onde ele, basicamente, ele fala da importância desse contato físico para a resiliência. Ele é um autor que fala muito da resiliência, né? Ele foi o primeiro que falou dessa questão da resiliência. E ele fala muito que o contato físico, o olhar, o tocar, como isso é importante para trazer resiliência para o aluno, para o educando. Então, isso, para mim, me parece também uma questão de que não sei se essa coisa da distância e da inteligência artificial, se você não atentar muito para isso, você corre o risco de substituir uma coisa pela outra. E eu também gosto muito de um autor também, esse é menos conhecido, um norte-americano chamado Humbert L. Dreyfus. Ele escreveu um livro chamado A Internet. Esse negócio de internet é bom que a gente pode colocar o livro aqui, a pessoa pode ver. Uhum. Esse livro, eu procurei ele, eu queria botar no grupo, Alessandra, mas eu não achei. Pedi a Danilo encontra tudo na internet, né? Eu não sei se ele achou. Mas ele faz uma crítica, o subtítulo desse livro é Uma Crítica Filosófica à Educação à Distância e ao Mundo Virtual. É um livro muito interessante, onde ele vai colocar perguntas, né? E vai tentar, junto com outros autores, responder essas perguntas, né? Então, ele fala... Desse modo, por exemplo, né, na página 57, desse modo, qualquer forma de teleaprendizado, se interativa ou não, deve enfrentar um desafio final. A telepresença consegue, por exemplo, reproduzir o senso de estar na situação para o que é aprendido, para a situação para o que é aprendido, se transfira para o mundo real? Aí ele vai dizer para professores experientes fenomenológicos concordam com a resposta. Ou seja, ele vai discutindo essa questão de uma forma, na minha opinião, bastante profunda, porque e vai no final, para dar um spoiler, né, como eu aprendi com minha filha, né, no final ele vai dizer que a questão de ensino para essas telepresenças e essas coisas à distância, para o ensino ainda isso não deve substituir. Eu acho que essa é a palavra-chave. Não deve. Ela pode entrar como auxiliar, deve entrar como auxiliar, pode entrar em situações como essas que a gente está tendo aqui, que a gente, de outra maneira, nunca teria, né? E assistir, por exemplo, conferências internacionais, ter aqui presença da professora Carmen, isso a gente nunca teria se não tivéssemos esse acesso, mas isso deve ser sempre deve ser sempre um acréscimo. Né, um acréscimo de conhecimento, um acréscimo humanitário, etc, etc, etc. O problema é a nossa tendência muito humana é de substituir uma coisa pela outra, de substituir, acolher de bom grado essa substituição. Então, eu faço essas considerações aí, deixo a professora Carmen. Eu vou começar pela Alessandra, né? Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês usam rádio? Eu uso. Rádio? Eu uso. Eu não uso mais. Não uso mais. Eu uso. Quer dizer, aqui está 2-1. Quer dizer, quando a gente pergunta sobre a substituição de um mecanismo por outro, de uma tecnologia por outra, de uma máquina pela outra, nós vemos que as máquinas elas se complementam. Elas não substituem uma outra, né? Tem momentos que você precisa do rádio, tem momentos que você precisa da televisão, tem momentos que você precisa da internet pura, tem momentos que você precisa da teleaula, né? Tem momentos que você precisa da aula presencial. Na minha carreira, eu vi uma evolução, né, da questão do ensino. Eu tinha uma professora que era professora que hoje seria professora explicadora, né? Mas ela dava aula no quintal dela lá, a professora Rita, né? E a minha irmã,
e eu sempre pegando carona com a minha irmã, a professora Rita, ela servia bolinho de chuva, e eu ia lá só por causa do bolinho de chuva, que eu não precisava de aula complementar, mas a minha irmã precisava. E a presença dela, a voz dela, o cheiro dela era muito bom para mim. Muito, me fez aluna a vida inteira, né? Então, eu acho assim, essas vivências, elas foram substituídas depois por trabalho de grupo. Aí eu lembro que a gente tinha 2 ou 3 colegas que iam para a casa da gente fazer trabalho de grupo, trabalho de grupo, trabalho de grupo. Depois, quando eu me formei professora, nós tínhamos aquelas mini-conferências, né? Tinha reunião pedagógica, né? Encontro pedagógico, que a gente chamava de estudo dirigido. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Né? Aí, depois do estudo dirigido, começaram a aparecer os eventos científicos, seja local, né? No município, depois no estado. E agora nós frequentamos eventos com milhões de pessoas, né? E milhares de pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um colega meu em Cambridge, e o Paulo Freire estava dando uma conferência. Aí, depois da conferência, eu perguntei para o professor, que era o professor de Cambridge, de Harvard, não, ele era professor de Cambridge, a conferência estava sendo em Harvard, e nós dois estávamos lá e o Paulo Freire também. E tinha, assim, umas 2.000 pessoas na plateia. E aí o Paulo Freire começou a conferência falando assim: eu quero ter uma conversa com vocês. E começou daquele jeitinho dele a perguntar para a plateia de 2.000 pessoas, né, o que eles queriam ouvir. E aí o meu colega, indignado, né, uma pessoa altamente autoritária e lá dos princípios maiores, lá do tempo ainda da tutoria de Cambridge, falou assim: eu não gosto de Paulo Freire, eu não gosto porque o que ele quer fazer é impossível. Como que ele quer ter uma conversa com 2.000 pessoas? Né? Hoje em dia, nós podemos ter essa conversa com milhares e milhões de pessoas pela internet. Então, eu acho assim, uma coisa não substitui a outra. O tipo de diálogo que você vai ter e o conteúdo é que é o mais importante. Alessandra, meu amor, sempre existiu aluno vagabundo. A vida inteira existiu aluno vagabundo. Sempre existiu a cola. Na nossa época, a gente colava da Baxa. Agora a gente cola do Google. Né? A cola, como diz a minha amiga Mary Rugel, sempre foi uma forma de aprendizagem também. Né? Quem sabe a gente reza, eu não sei rezar, mas vocês podem rezar, por esse aluno que é vagabundo e que bota as coisas no chat GPT, consiga achar um grupo como o de vocês que alimentam o chat GPT com coisas úteis. Agora, à medida que você, quando foi para aí, eu lembro nitidamente, você mandou o seu projeto para mim e eu coloquei no chat GPT, você ficou indignado e falou: se você colocou no chupa-cabra, e eu falei: a Alessandra está chamando, ele vai roubar o meu projeto, vão dizer que o meu projeto foi colado. E aí eu fiquei assim: meu Deus, se a Alessandra, que é uma filósofa, está pensando assim, imagina uma pessoa que não estuda, né? E aí eu vejo as crianças na escola falando assim: tia, não posso botar no chat GPT porque a tia vai achar que eu colei, né? E hoje eu pego os meus textos, jogo só para corrigir, às vezes eu jogo para aprender mesmo. Jogo para corrigir o português, a gramática, em qualquer uma das ferramentas. Eu uso, por exemplo, eu uso o Qbolt e o Grammarly. Ele rouba o meu texto. E quando, se o professor Renato for passar na internet, vai encontrar, dizendo pela própria IA, que o texto é roubado, que o texto é dela. Né? Então, nós temos um dilema ético muito grande. Você, primeiro, colocar a informação correta para que outras pessoas, por exemplo, quem não conhece Mohan, como eu conheço pouco Mohan,
pegar, jogar o seu nome, o nome do grupo de vocês, e jogar no IA, e a IA saber que aquilo ali é verdadeiro, porque o grupo deu a informação certa, é muito legal. Porque se você evita de usar o chat GPT e deixa de colocar as coisas lá, as pessoas vão conseguir o que a gente chamava assim, a abobrinha. Né? O cara só diz abobrinha. O chat GPT diz abobrinha, primeiro, para quem não conhece o conteúdo que está pedindo para ele, né? E segundo, porque ele foi manipulado, ele foi operado, ele foi, vamos dizer assim, treinado para falar abobrinha, porque as pessoas que estão do outro lado colocaram isso lá. Sim. Tá? É. As pessoas têm que entender que a televisão que a gente assiste, né, vamos ver, a novela da Globo ficou tão difícil de assistir, tão difícil, de tanta maldade, tanta crueldade, tanta traição, de tanta violência, de tanto estupro, de tanta coisa ruim, né? De tanta coisa assim, maldizendo todas as relações sociais, seja elas homoafetivas ou tudo é transformado numa piada, na banalização da violência. O que a gente fez? Migrou para os doramas. Ninguém mais assiste. Quer dizer, a grande maioria ainda assiste. Mas existe um grande número de pessoas que ficou indignada com esse tipo de televisão e passou a assistir dorama na Netflix, porque é muito mais leve, porque é muito mais tranquilo, porque tem uma mensagem pouco violenta. Então, as pessoas fazem escolhas. E essas escolhas são significativas. O seu amigo falou de resiliência, que é uma palavra muito na moda 10 anos atrás. Aí eu lembro um aluno até com deficiência mental estava na minha sala e eu discutindo com a Paula se a gente ia colocar ou não a palavra resiliência no nosso projeto. Saiu, ele deficiente mental, mas ele é superdotado. E ele falou assim, resiliência é uma capacidade dos materiais de serem flexíveis. Aí eu falei assim, é isso mesmo, só que nós estamos trazendo esse conceito para o humano, né? Para a escola, para a educação. Ele falou assim, mas como? É um conceito de engenharia. Eu falei, não, nós estamos trazendo no sentido do ser humano conseguir superar as suas próprias dificuldades. Ele conseguir, em inglês seria cope, né? Dele conseguir se envolver de tal forma com o problema que ele conseguir respostas. É o que o Paulo Freire chama de vir a ser, né? Do destacado. E aí eu acho que esse colega seu está colocando a inteligência artificial aqui e está querendo dobrar a resilientemente essa inteligência artificial no sentido dela tornar-se mais próxima do humano. Né? E aí você encontra sentido no ensino e na aprendizagem. Porque se você conseguir entender essa forma de dobradura, de encostar na sensibilidade humanística que está presente em todos os tipos de relação, você consegue trazer a resiliência como uma peça fundamental para você tratar as coisas da internet e as coisas da inteligência artificial. Né? A teleaula é chata, mas a gente aguenta 40 minutos, uma hora. E o que eu vejo, gente, eu não ando de ônibus. Eu tenho uma certa dificuldade de andar de ônibus. É horrível não falar isso, mas é verdade. Mas eu ando de Uber. E eu vejo os carinhas do Uber assistindo aula naquela telinha deles. Quer dizer, enquanto eles estão parados esperando o próximo freguês, eles estão assistindo aula. E eu achei uma coisa muito bonita isso. Eles não estão perdendo tempo de ver porcaria de televisão, nem notícias ruins que aparecem. Estão assistindo aula, estão aprendendo. Né? Ou, se não estão assistindo aula, estão assistindo coisas de religião que eles gostam. Então, por exemplo, a escrita.
todo mundo falou assim, mas o chat, o WhatsApp é uma coisa brasileira, né? O WhatsApp, eu acho que foi uma maravilha para o desenvolvimento da escrita. Por quê? As pessoas escrevem errado, mas escrevem. Agora tem o áudio do WhatsApp, que é uma desgraça. Você não consegue, você não pode ouvir onde você está, porque tem gente do seu lado. Você sabe que você recebeu uma mensagem, mas você não pode responder, porque o cara mandou e fechou a mensagem. Então, assim, depois da escrita pelo WhatsApp, nós temos o áudio. Mas enquanto tinha escrita, eu lembro que eu recebia mensagem escrita errada, mas as pessoas que nunca tinham usado a escrita antes começaram a escrever no WhatsApp. Isso foi um ganho enorme para aquelas pessoas que queriam desenvolver a escrita. As pessoas, mas está escrevendo errado. Aí botaram logo um corretor. O corretor do WhatsApp também ajuda as pessoas que escrevem errado a aprenderem a escrever corretamente. Então, assim, nós temos várias coisas acontecendo numa velocidade incrível e os professores e a escola não estão dando de acompanhar. Não estão conseguindo acompanhar. Estuda, gente. Estuda. Faz o curso online. Não tem outro jeito. Faz o curso online. Tem vários cursos de graça, gratuito. Né? É claro que depois eles pedem quase a cor da calcinha da sua mãe para poder colocar lá na inscrição. Mas você consegue se inscrever. Ele pede a identidade, CPF, tudo, né? Para você se inscrever. E depois vai usar isso para te vender um pijama. Mas, de qualquer maneira, você está tendo acesso. Né? Antigamente, só um privilegiado ia para a escola. Né? Antigamente, só a elite frequentava os bancos escolares. Né? Antigamente, só a elite tinha Barça em casa. Né? Hoje em dia, na minha casa, a casa da professora Carmen, que tem esse currículo todo que você leu, não tem um livro. A casa dos meus pais não tem um livro sequer. Nenhum. E até hoje não tem. Não é um lugar de livro. Tá? Enquanto que a minha casa hoje é entupida de livro. Então, assim, o fato de você não ter acesso te traz esse aspecto da resiliência, te traz essa possibilidade. E a forma como você age no mundo, né, você imprime a sua personalidade, imprime a sua ética, imprime os seus valores. Né? E os meus valores são humanistas. Eu gosto de gente, eu gosto de aprender, eu gosto de trabalhar. Então, esses valores ninguém me tira. Eu gosto de aluno. Eu não sou muito ligada a animal, planta, mato, nada disso. Mas eu gosto de gente. Isso ninguém me tira. E o gostar de gente me faz mais humano. Às vezes mais chato também. Tá? Às vezes mais burra também. Né? Mas eu gosto. E isso faz com que eu brigue o tempo todo por uma justiça social que seja verdadeiramente humanista. Professora, a gente tem um tempo ainda bem curto agora, mas eu gostaria que você respondesse brevemente, pelo menos, a duas perguntas que aqui do chat, do YouTube. Tá, mas eu não estou vendo. Não, eu vou ler para você. É tá. Do José Augusto Júnior, primeiro. Eu vou falar as duas, melhor. Ele fala assim: sendo aluno e grande fã da professora Carmen, reflito sobre como podemos aplicar seus ensinamentos à tecnologia educativa. Como a inteligência artificial humanística pode ser utilizada para personalizar a aprendizagem, respeitando as necessidades individuais dos estudantes e promovendo inclusão no ambiente educativo. Eu vou juntar essa a uma outra pergunta, que é da Verena Santos Andrade. Ela fala assim: com a IA, cada vez mais o fundamental será saber perguntar, mas como saber perguntar num universo onde a facilidade fica aumentada e a reflexão diminuída diante de tanta rapidez?
Acho que isso foi também um pouco que o professor Renato falou, um pouco, né, da rapidez e tudo, mas tem essas duas perguntas, professora. Verena, do nosso grupo do GPEC. Isso do GPEC, doutoranda. Isso, o José Augusto é meu aluno do mestrado aqui. Ele foi um grande colaborador nas minhas tarefas acadêmicas no semestre passado, e eu fico muito orgulhosa dele estar me vendo aqui. Ô, José, muito obrigada, tá? Então, tentando responder ao José e à Verena, né? A primeira, eu acho que tem um pouco diferente da segunda questão. Ô, José, a forma como você personaliza, né? Eu acho que está cada vez mais difícil você trabalhar no individual, né? Tudo muito massificado, inclusive um pouco banalizado essa coisa. Você parece que o sujeito aprende mesmo, né? E não é bem assim. Cada um, o conhecimento chega para cada um de um jeito e é processado também de uma forma diferenciada para cada um. Eu acho que a inteligência artificial, para servir como instrumento educativo de individualização, de personalização do indivíduo, de inclusão, é você, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso amigo, vou dar um exemplo de uma outra pessoa. Uma pessoa que tem uma pessoa surda, no caso dos alunos lá da sua mãe, professor Renato. Uma pessoa surda, ela pode se beneficiar muito das imagens de IA, porque ela pode ressignificar o que ela pensa através das imagens que ela cria, da forma que ela escreve, né? Ela pode, agora, por exemplo, a Apple lançou com o iPod, que traduz o que você faz. Então, ele traduz, tipo assim, daqui a pouco a gente vai ter um captor de pensamentos também. Eu espero que chegue um dia aconteça isso, né? Que a pessoa está pensando e a IA está registrando e passando para o computador e você mostra o que está pensando para a pessoa. Então, assim, uma pessoa surda, ela pode se beneficiar através da criação de uma pessoa cega pode se beneficiar através do áudio, se ela não for cega e surda, né? Então, assim, nós temos mecanismos que a inteligência artificial pode ser assim, usada nos instrumentos que estão sendo criados para melhorar a vida dessas pessoas, para melhorar a vida das pessoas, por exemplo, que são gagas, que não conseguem falar nada, né? Ela pode escrever e ter a sua voz reproduzida de forma correta, sem a gagueira. Né? Eu já vi isso acontecendo, assim, numa universidade lá em Vancouver. O menino era tão gago que não conseguia falar. Ele criou um tabletzinho onde ele escrevia o que ele queria e o tablet emitia a voz dele, né, sem gagueira. Então, assim, nós temos alguns mecanismos de inclusão individual, mas nós temos que criar esses mecanismos. Você é uma pessoa capaz e uma pessoa altamente competente para até pesquisar o que está sendo feito no mundo, né? Você tem um domínio de inglês também, o que está sendo feito no mundo que pode fazer criar essa inclusão, tá? Eu acho que é pesquisando só que a gente tem isso, não tem. E a Verena, né? Verena. Né? Eu não lembro mais. Eu sou velha, gente. Eu não lembro mais. Ela fala como saber nesse universo onde a facilidade fica aumentada e a reflexão diminuída, né? Diante dessa rapidez. Olha, como é que você sabe que o documento é mediado pela IA? Você sabe de duas maneiras. Se o cara informar, e pela legislação ele é obrigado a informar nos documentos
a ética demanda que ele fala, esse documento foi corrigido, ou foi manipulado, ou foi criado, essa imagem é uma imagem de IA, né? Primeiro, informação que a gente tem que conscientemente fazer com que as pessoas se habituem a escrever que foi, da onde que foi tirado. Eu vou pegar uma água porque eu não estou conseguindo falar. Sim, eu até complemento aqui que ela falou que é como saber perguntar, né? Nesse universo de facilidade aumentada, Como reflexão saber de vida, como saber perguntar. Você tem que pensar, por exemplo, você tem que agir como você é mesmo. Eu, quando pergunto, primeiro um grupo, o meu colega aqui deu o nome do chat GPT de Mercedes. Então, a gente chama ela pelo nome. Aí a gente fala assim, Mercedes, haja como um professor universitário da área de português. Então, escreva corretamente esse texto que eu acabei de postar para você. E a Mercedes, que é a minha chat, GPT, vai escrever corretamente. Eu falo, Mercedes, eu não gostei desse jeito que você escreveu. Passa tudo para a primeira pessoa. Aí ela vai e escreve para a primeira pessoa. As Mercedes, agora você acrescenta onde é que esse lugar... Porque você vai criando um mecanismo em cima da pergunta, outras perguntas. Se você não é boa de papo, você não vai conversar com máquina bem também, não. Tá? Então, você tem que ser boa de papo, boa de conversa e ter conteúdo para alimentar essa conversa. Né? Você ser reflexiva no sentido de perguntar a coisa certa para ela poder responder mais ou menos o que você quer. No nosso caso, por exemplo, Alessandra, eu sei que ela é especialista em Agnes Heller, e vários autores da filosofia. Então, você era antigamente, agora você não é mais isso. Quer dizer, se você coloca um texto e fala assim, esse texto, quais são os autores mais conhecidos da filosofia, e não aparecem os autores que você quer, você fala assim, essa danadinha dessa Mercedes me deu a resposta errada. Então, aí você coloca lá, e você insiste, né? Mas e se você coloca uma palavra-chave da Agnes Heller ou do Morgan, e você vai conseguir assim, subtrair da máquina aquilo que você alimentou ela. Tá? Ela vai buscar em 10 mil Alessandras que tem no mundo e que estudaram a Agnes Heller. E aí ela vai te dar uma coisa bem consistente. Mas se você não perguntar certo, e se você não, em cima da pergunta, você não corrigir a resposta e pedir uma nova pergunta e aprimorar e complexibilizar a tarefa do IA, você não consegue. Quer dizer, você consegue menos respostas positivas do que você quer. Mas é uma grande mão na roda quando se quer escrever um textinhozinho vagabundo para mandar para qualquer pessoa, tipo um e-mail bem escrito. Você fala, escreve um e-mail para a Alessandra, dizendo que eu vou dar a palestra dela. A palestra ela quer com esse nome. Aí o IA faz aquele e-mail que você levava horas para escrever, tinha até aqueles templates organizados. O IA vai te dar o e-mail bonitinho e a Alessandra vai receber o e-mail e assim, nossa, perdeu foi tempo para me responder. Então, assim, existem tarefas banais que a IA faz para a gente com uma presteza, com uma velocidade, com um carinho, que eu acho que ela serve bastante. Corrigir um texto, elaborar uma crítica, fazer as imagens esquisitas. Eu não gosto muito das imagens, mas existem várias coisas que você pode agilizar. E a questão da pressa, né, da velocidade com que isso muda, gente, até há pouco tempo, a gente andava de bicicleta comum, agora tem essas bicicletas elétricas, né? Até há pouco tempo, a gente tinha no meu tempo, tinha 2 canais de televisão, tá? 2 canais, a Globo e a né? Agora você tem mais de 500 canais de televisão. Então, a oferta, ela não quer dizer que é qualidade. Esses 500 canais têm 400 televisão vendendo Cristo por aí. E é só você ligar.
as outras são de política, as outras são de animaizinhos. Então, você tem um crivo, né, de qualidade que passa pelo seu gosto, pela sua escolha, tá? Ok, tá ótimo. Eu acho que foi ótima a nossa conversa. O senhor tem alguma coisa para acrescentar, professor Renato? Não, a gente está terminando, não é isso, Alessandra? Sim, terminamos. Pronto, então eu gostaria muito, mais uma vez, agradecer aqui como anfitrião aqui do nosso GPEC, do nosso grupo e do projeto de pesquisa, agradecer o projeto de pesquisa nosso, da Alessandra e meu, agradecer muito a professora, a doutora Carmen Lúcia Guimarães de Matos, falar que foi uma honra receber a senhora, uma honra ouvir a senhora. A honra foi minha. Eu quero dizer que a gente está vendo aqui pela internet aqui os livros que a gente pode pegar e pode ler e pode aprender um pouco mais daquilo que a senhora nos colocou hoje. Então, eu quero dizer que fiquei muito feliz, eu estou adorando esse projeto, viu, Alessandra? Quero falar também do que a professora disse no início, né, de como é bom para a gente estar recebendo a Alessandra aqui no GPEC, né? Como a Alessandra, que a gente tem que fazer o possível para ter a Alessandra perto, porque a Alessandra, a senhora conhece ela melhor do que eu. A Alessandra foi uma aluna maravilhosa, então, mais uma vez, eu faço uma homenagem à Alessandra e agradeço a Alessandra também por estar aqui colaborando com o nosso grupo de pesquisa, viu, Alessandra? Poxa, eu que agradeço. E lembro também que esse projeto a gente vai transformar num e-book. Né? Isso, a gente quer transformar. Vamos ver se a gente consegue, Alessandra. A Alessandra é tão entusiasmada que me contagia. Ela já está dizendo que vamos transformar. Conte comigo para ajudar na organização do e-book. Professora, ótimo, que bom. Então, eu quero me despedir deixando a imagem aqui do meu radinho de pilha, que eu costumo ouvir na hora do café da manhã e no almoço as notícias locais. Então, você é uma prova viva de que as tecnologias elas não substituem umas às outras. Pronto. Eu não permito que substituam. Nem eu. Eu também gosto de ouvir rádio. Eu tenho rádio no carro, coloco rádio no carro. E agora a gente ouve, né, podcast, né? Podcast, mas paciência, né? Alessandra, é sempre um prazer enorme, enorme, um carinho enorme que a gente tem por você. Eu digo a gente no plural, que você era queridinha do meu falecido marido e é queridinha dos meus amigos de casa, da minha sobrinha que mora lá, professora de francês exímia, ela sabe muito falar francês, praticamente a língua mãe dela, né? O tio da Alessandra é uma pessoa queridíssima. Eu conheço a Alessandra há, não posso falar quanto tempo, que revela a idade dela. Então, a Alessandra é um prêmio para vocês. Fique com ela aí, tá? Porque é uma honra ter a Alessandra como minha amiga, como continua sendo minha amiga. Eu fico muito feliz de ver a Alessandra entrando para a academia, porque eu pedi a Alessandra para esse negócio de ensino de francês por muitos anos. Agora consegui trazer a Alessandra para a academia. Né? Professor Renato, um prazer enorme. Fico esperando. Prazer foi meu. Convite. Eu vou aí, né? Eu fico aí, e você está convidado para vir aqui também, para fazer. Eu tenho um projeto chamado Café com Pesquisa, que a gente faz essas conferências online também. Eu quero ouvir sobre o Mohan com vocês dois juntos. Vamos programar isso. É muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Vou terminar aqui. Vou terminar aqui, mas fica aí com a gente, professora. Tá bom. Tchau.